Olá, caros ouvintes, eu sou Túlio Gomes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Desde já, peço que vocês nos sigam em nosso Instagram, se inscrevam em nosso canal no YouTube, curtem, comentem e compartilhem. Oremos. Senhor, Deus e Pai, estamos em Tua presença, ó Deus, primeiramente para te pedir perdão. Nos perdoa, ó Pai, perdoa nossas falhas, os nossos erros, perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Obrigado, ó Deus, porque toda a Tua graça, toda a Tua maravilhosa graça, a Tua salvação, o Teu resgate superou e supera todas as coisas más. Superou e supera toda escuridão, todo pecado, toda a tristeza do mundo, tudo que há ruim neste mundo. Obrigado porque o Senhor nos mostrou a luz, e assim nós também podemos ser luz, através de Cristo Jesus. Obrigado a Deus porque através de Jesus o Senhor nos resgatou. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender e a pôr em prática tudo que estudamos nesse devocional. Nos capacite e nos dê força, ó Pai, para prosseguirmos perseverando. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Atos, no capítulo 18, dos versos 23 ao verso 28. Estarei dando início à leitura. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígida, fortalecendo todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Meus queridos, nós concluímos a segunda viagem missionária de Paulo, onde ele se retira de Éfeso e se direciona a Jerusalém, e de lá ele vai viajando e revisitando algumas das igrejas que ele havia estabelecido e plantado, tanto na sua primeira viagem missionária, como também agora da sua segunda viagem missionária. E aqui no versículo 22, nós temos o relato de que Paulo ia fortalecendo todos os seus discípulos por onde ele passava, tendo aqui um destaque a região da Galácia e Frígia. Desta forma, nós percebemos que Paulo ele não tinha apenas a grande preocupação em evangelizar e em ganhar almas para Cristo, mas também ele se preocupava bastante em zelar, aconselhar e fortalecer aqueles que já eram salvos, aqueles que já eram cristãos. E assim, Lucas encerra a segunda viagem missionária de Paulo, e a partir do versículo 24, nós introduzimos a terceira viagem missionária de Paulo, ou terceira parte do ministério de Paulo. E é interessante que logo nessa introdução é introduzido um novo personagem importantíssimo para a obra de Cristo, para a obra missionária de Cristo, que é justamente Apolo, um judeu natural de Alexandria, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, ou seja, um homem sábio. Então, logo de início, Lucas nos mostra que Apolo era alguém erudito, era alguém sábio, era alguém eloquente, que sabia falar, que falava com destreza, era um bom argumentador através de um discurso polido. Todavia, é importante destacar que toda a sua eloquência e todo o seu poder
era baseado nas Escrituras. As Escrituras era a fonte do seu conhecimento, da sua sabedoria, e ele usava o seu dom de eloquência para disseminar o Evangelho e compartilhar as Escrituras. O texto aqui nos mostra que ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ou seja, ele era alguém que estudava, que se derramava nas Escrituras, era alguém que lia não apenas por ler, mas que buscava entender, compreender. Ele tinha sede de conhecimento, mas não de conhecimento qualquer, mas conhecimento das coisas do alto. Mas aqui as Escrituras também nos mostram que Apolo ele não era apenas um grande teólogo e estudioso das Escrituras e da Palavra de Deus, mas também e juntamente ele era fervoroso de espírito, ele tinha um zelo espiritual, ele tinha devoção, tinha paixão, tinha fé. Sendo assim, Apolo ele não era um legalista frio, estudioso que não vivia aquilo que estudava. E ele também não era um devoto cego e sujeito a erros e a práticas erradas por falta de conhecimento doutrinário ou bíblico. Aqui nós vemos um equilíbrio, de um lado a devoção, o fervor de espírito, o zelo espiritual e em praticar aquilo que ele estudava, e de outro lado, nós vemos a doutrina, o estudo, as escrituras, a boa teologia. E aqui Lucas ele vai nos mostrar que mesmo Apolo, conhecendo apenas o batismo de João, ele ensinava e falava com precisão a respeito de Jesus. Ou seja, conforme nos mostra o texto bíblico, Apolo ele ainda não tinha tido contato com o ministério de Jesus Cristo, com seu sacrifício e com a sua ressurreição. Apolo ele ainda não tinha tido contato com o batismo do Espírito Santo, apenas com o batismo de João. E mesmo assim, Apolo falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque todo o Antigo Testamento, a Escritura, aponta para Jesus Cristo. A Escritura, ela se completa, a Escritura, ela é sistemática. E Apolo, ele conhecia as profecias, Apolo, ele sabia que o Messias estava por vir. E provavelmente Apolo, ele teve contato com os ensinos de João Batista, que também apontava diretamente para Jesus Cristo. Então, nesse percurso e nesse processo, ele deve ter tido um conhecimento mínimo, e com esse conhecimento ele se desenvolveu e falava e ensinava aquilo que ele sabia com precisão. E, meus queridos, apesar de todo o conhecimento teológico de Apolo, apesar de ser um grande sábio, um erudito, alguém que se expressa bem, Apolo ele era devoto. Apolo ele era fervoroso de espírito, ele tinha zelo espiritual e por isso ele buscava viver aquilo que ele ensinava. Apolo ele era humilde e ele sabia reconhecer que precisava se aperfeiçoar, que precisava ter mais conhecimento e precisava se submeter para que pudesse aprender e se desenvolver na fé e no conhecimento. E foi isso que ele fez. De forma humilde, ele aceitou Priscila e Áquila como seus discipuladores. Desta forma, Apolo ele deixou ser levado por Priscila e Áquila para que ele pudesse aprender mais e para que esse casal pudesse expor mais a respeito do caminho de Deus, a respeito da trajetória e do ministério de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da salvação, do resgate. E, meus queridos, eu acho que vale a pena destacar que Priscila e Áquila, da forma como o texto trata e mostra, era um casal de cristãos mais reservado, mais centrado, mais na deles. Provavelmente eles não tinham o mesmo talento, o mesmo dom de eloquência, de falar bonito, a polidez, todo o discurso que Apolo tinha.
Mas Priscila e Áquila eram cristãos, e mesmo que não tivessem o mesmo dom de Apolo, serviam a Deus com o dom que tinham. E Priscila e Áquila foram extremamente importantes para Apolo, para que ele pudesse fortalecer, se desenvolver no conhecimento, na fé. Ou seja, ele foi discipulado por Priscila e por Áquila. E ainda destaco especialmente a Priscila, uma mulher discipuladora, que inclusive Lucas trouxe o seu nome primeiro, na frente de Áquila. Uma mulher que era devota a Cristo, salva, cheia de conhecimento e que usava os seus dons e talentos para fortalecer o próximo, para auxiliar o Áquila e auxiliar os irmãos, inclusive auxiliou Apolo em sua jornada, expondo o caminho de Deus. Então, meus queridos, já nos encaminhando para o final, entre os diversos conhecimentos que o texto bíblico de hoje nos traz, eu gostaria que nós observássemos a importância do discipulado, do auxílio, do apoio mútuo, do fortalecimento. Paulo, ele fortaleceu os seus discípulos. Aqui, Priscila e Áquila fortaleceu e auxiliou Apolo no conhecimento, ajudou a ele se desenvolver na fé, deu um apoio. E aqui nós também vemos no versículo 27 que Apolo fez a mesma coisa. Ele auxiliou aqueles que, mediante a graça, haviam crido lá em Acaia, os seus irmãos de Acaia. Ele foi auxiliado e ele auxiliou. Ele foi fortalecido e ele fortaleceu. Ele foi discipulado, foi exposto a ele novos conhecimentos e ele levou esses conhecimentos para aqueles que se encontravam em Acaia, os seus irmãos em Cristo de Acaia. Meus queridos, a perseverança dos santos, ela se dá em comunhão, é o apoio mútuo, é o consolo e é o conselho que você dá e que você recebe, é o discipulado que você leva e que você recebe, o conhecimento e a experiência que compartilhada entre os irmãos. Colossenses 3,14 vai dizer: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito entre você e Deus. O amor é o elo perfeito entre você e os seus irmãos em Cristo. Pratique o amor, se importe com seu irmão, lembre do seu irmão, ore por ele. E por último, meus irmãos, para finalizar, eu gostaria de dizer, com base no versículo 28, a Escritura, ela foi mais do que suficiente para Apolo convencer publicamente os judeus. E hoje ela é mais do que suficiente para convencer qualquer pessoa, qualquer pecador ou herege que Jesus é o Cristo. Então, meus queridos, apesar de termos outros livros e ensinamentos que podem nos auxiliar teologicamente, as Escrituras ela é perfeita e ela é mais do que suficiente para revelar a salvação e revelar Jesus Cristo, aquele que nos salvou e nos resgatou. Somente as Escrituras é a nossa regra e prática de fé absoluta. Fique com Deus e até a próxima.